sou Marco Túlio Costa, escritor. Nesta série falo sobre livros, livreiros, leitores. Gostaria de comentar com vocês o seguinte: da mesma forma que o leitor busca alguma coisa para ler, alguma história interessante, o escritor também muitas vezes busca o leitor e busca antes mesmo de seu livro estar publicado. Ele quer compartilhar aquilo que ele produziu com alguém, receber críticas para ajudá-lo na lapidação da obra. Eu sempre fiz isso. E tem mais. Às vezes, o escritor produz um texto que fica ali guardado meses, anos, e dá vontade nele de comentar com alguém. E eu faço isso aqui de vez em quando, né? Fiz algumas vezes, as pessoas ficaram curiosas. Olha, quando é que sai? Onde é que eu encontro esse livro? O livro ainda nem foi publicado. Um exemplo foi o meu comentário sobre um conto que eu escrevi na adolescência, O Enxugador de Gelo. E eu vou comentar sobre um texto que eu produzi e que vai acabar me levando a uma lembrança de um professor que eu tive na época do ginasial, um professor de matemática, Rui Bittencourt. Eu tenho um romance que está guardado comigo há 15 anos, pelo menos. Um dia eu fui visitar lá o colégio estadual onde eu estudei. Pediram para que eu esperasse ali no hall de entrada, iam chamar professor em sala de aula, alguma coisa desse tipo. E eu estava ali quando saiu um professor que me conhecia, que tinha sido meu professor, o Rui Bittencourt. O Rui Bittencourt, ele tinha uma didática muito curiosa. Na sala de aula, ele sempre elegia um aluno para ser o secretário ou a secretária dele. Tinha um caderninho à parte com o nome de todos os alunos, e cada vez que ele lançava uma pergunta, esse aluno respondesse corretamente, ele dizia: secretária, secretário, um mais para o fulano. Secretária, um menos para o Beltrano. De forma que, de uma maneira ou de outra, a gente procurava sempre estar com aquela matéria em dia, com medo de que o Rui Bittencourt se virasse para a gente e dissesse: olha, fulano de tal, então como é que é isso? E você lá, avoado, recebesse um menos. E o pior era quando o aluno não sabia e ele saía com aquela: ah, mas essa até a Cicilinha sabe, a filha dele, bem mais nova que nós. E eu já contei isso para ela, ela achou engraçado, foi assim: olha, todo mundo te odiava por causa disso. Ninguém te conhecia. É aquele filme ao contrário: eu nunca te conheci, sempre te odiei. Mas o Rui Bittencourt, com esse negócio, ele conseguia manter a turma sempre acesa, né? E aquele mais e aqueles menos iam pesar junto com o valor da prova. Mas ele se encontrou comigo ali no hall de entrada e me perguntou: o que você está escrevendo ultimamente? Eu vou confessar para vocês, essa pergunta para um escritor é igual colo de mãe, é um aconchego, é uma maravilha, porque você pula ali e não quer sair mais, e começa a contar. E eu comecei a contar para ele sobre uma história, um romance que, em linhas gerais, é uma civilização que chega ao extremo e os habitantes, a população, então, por falta total de motivação para a existência, as pessoas começam a se matar. E para evitar isso, um cientista inventa o inferno. O inferno é o nome que ele encontrou para um parque de diversões em que, em cada
bolha, em cada cúpula, as pessoas colocam um determinado chip, entra ali e essa pessoa vive uma obra literária. E são vários níveis. São vários níveis. E o 7º nível trata de temas, digamos, da metafísica, do inexplicável, daquilo que nos amedronta, nos perturba, que está ligado ao que a gente tem de mais íntimo. E alguém entra nessa última cúpula, da 7ª cúpula, e não volta. Como não volta? Se o físico está ali e o que viaja, pelo que nós entendemos, o que viaja é a mente, mas o sujeito não volta, ele some dentro da obra. Então, para que aquele projeto não degringole de uma vez, eles mandam um detetive, alguém para procurar o sujeito dentro da obra, também some, aí mandam outro. Então são várias narrativas dessas viagens. Enfim, não vamos falar sobre isso, mas já tem gente curiosa. O Rui Bittencourt ouviu isso, virou para mim e falou assim: nossa, mas que interessante, onde eu compro esse livro? O livro só estava aqui, né? Só estava aqui, o livro não existia. Eu falei: não, professor, eu não dou conta de escrever isso não, só te contei. Mas aí eu estava escrevendo outro livro e me lembrei de uma história que se passou dentro de uma sala de aula um pouco antes da Copa de 70, numa aula de matemática do professor Rui Bittencourt. E eu descrevi isso lá, porque foi a alegria da 8ª série, a vingança da 8ª série contra o professor de matemática, amado por muitos, mas temido por todos. E o Rui Bittencourt apostava com todas as fichas, eu acho que ele desenvolveu uma equação que provava que a Inglaterra seria campeã. E nós, evidentemente, meninos, crianças, talvez aquela fosse a primeira Copa que nós conscientemente nós seguiríamos, né? A televisão em preto e branco pelo menos já funcionava. E ele foi descrever como é que funcionava o esquema tático da Inglaterra e citava os nomes, porque aí o fulano entra por aqui, tal, e o Beltrano cruza. Na hora que ele foi fazer o cruzamento, ele enfiou uma bicuda na primeira carteira e voou estojo, lápis, aluno, caderno, voou tudo para cima, e foi como se a torcida tivesse ali, gol do professor Rui, né? Foi uma coisa muito engraçada que me marcou bastante nas aulas dele. Espero que onde ele esteja, ele me dê um mais por essa historinha, por essa lembrança. Se vocês estão gostando do nosso papo, inscreva-se no canal se ainda não inscreveu, indique aos amigos, deixe aí o seu joinha e até a próxima.